da mesma forma e sair da mesma forma que você entrou. Você não pode. Você tem que ser transformado. Fala para a pessoa que está perto de você, você precisa ser transformado. Você precisa ser transformado. E eu quero dizer algo para você. Você veio no lugar certo. Porque Jesus, ele tinha estado perto do mar da Galileia, né? E uma grande multidão foi até ele. Aquelas pessoas tinham certeza que ali tinha milagre. Então você veio para o lugar certo. Meu amigo, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Grandes coisas. Você está no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. 3. Então Jesus subiu ao monte e se assentou-se com seus discípulos. Presta atenção, igreja. Ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado com os discípulos. 4. Estava próxima da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Sabe, o que eu acho mais lindo é a preocupação de Jesus. Porque nos versículos anteriores, as pessoas sabiam que ali Jesus curava. Então, o que está dizendo a Bíblia? Que as pessoas foram atrás de cura. Eles foram atrás de milagres. E Jesus, ele é tão maravilhoso, eu sou tão apaixonada por ele, que ele se preocupa, não é só o lado espiritual. Ele se preocupou em dar alimento para aquelas pessoas. E eu amo estar na ICIA. Eu amo fazer parte dessa igreja, porque é uma igreja que se preocupa com o social. É uma igreja que se preocupa em ajudar aquele que não tem. É a visão dos nossos pastores, é a visão da igreja. E nesse momento era a visão de Jesus. No versículo 5 diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Olha aí. E agora, Felipe? E agora, pastor Jefferson? O povo está com fome. É uma grande multidão, não é uma ou duas pessoas. Jesus, ele curava e ele queria semear na vida deles os alimentos. Meu Deus. E ele sabia que aquelas pessoas não foram ali para comer. Ele sabia disso, viu? Eles não foram, porque a Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, havia cura. Então eles foram ali para ser curados. Eles foram ali para ter milagres, para ver milagres na vida deles. Mas a Bíblia não diz que eles estavam com fome. Mas Jesus, ele se preocupou, porque era uma grande multidão. Aleluia. Versículo 6. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus, ele era homem e ele era Deus. E eu vejo muito a parte Adonai dele. Eu vejo muito o Yahui, né? Como se diz Deus em hebraico. Porque ele sabia o que ele ia fazer. Meu Deus. Ele sabia o que ele ia fazer. Mas ele, naquele momento, ele queria ouvir de Felipe. E aí, Felipe? O que a gente vai fazer? Olha aí, papai. E no 7, Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Sabe quando você tem um sonho? Jesus aqui, ele olhava uma multidão assim, ó. A Bíblia diz que eram 10 mil homens. Lá em Mateus 13, fala que eram 10 mil homens, fora mulheres e crianças. Eu fiz uma conta, mais ou menos, porque eles não tinham, esse povo tinha muito filho. Então eu fiz uma conta mais ou menos, dava em torno de mais de 25 mil pessoas. Meu Deus.
E Jesus estava preocupado em alimentar as 25 mil pessoas. E ele pergunta a Filipe: e aí, Filipe, o que eu vou fazer? Mas ele já sabia o que ele ia fazer. E Filipe disse assim: olha, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O denário, ele era uma moeda romana. 200 denários é equivalente a 6.654 reais. Para alimentar 25 mil pessoas, não dá. Sabe quando você tem um sonho? Eu tenho um desejo de comprar um algo. Aí chega Filipe: ah, mas nem que você tivesse 100 mil reais, você não ia conseguir. Não é assim? Filipe, ele andava com Jesus. Ele via a multidão se aproximando de Jesus. E ele via milagres acontecendo. Olha aí, papai. E ele vira para o próprio Deus, que ele andava junto com Jesus, e disse para ele: nem se você tivesse 200 denários, nem se você tivesse 6.654 reais, você não ia conseguir alimentar esse povo todo aí. Olha aí. A gente é diferente de Filipe. Não. Ô Senhor. Porque a gente já viveu uma experiência com Jesus várias vezes na nossa vida. E quando a gente deseja um algo, a gente fica pensando: nossa, mas eu não tenho. E se você andar do lado de um descrente, é pior ainda. É verdade. Ah, mas nem se você tivesse, sei lá, 200 mil, você não ia conseguir comprar aquela casa. Você não ia conseguir comprar. Você não ia conseguir comprar isso que você está querendo. Filipe, ele andava do lado do mestre. E ele não reconhecia Jesus. Meu Deus. A gente, muitas vezes, não consegue reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Aleluia. A gente precisa entender que Ele é um Deus de milagre. É verdade. Que Ele é um Deus que tudo pode. Que Ele é soberano sobre todas as coisas. Oh, aleluia. Filipe não entendia quem era Jesus. E nós não entendemos quem é Jesus. Será que se a gente estivesse lá, vamos se colocar no lugar de Filipe. Será que se a gente estivesse lá, Jesus virasse para mim e falasse: e aí, Silvana, olha a multidão aí, o que eu vou fazer agora? Eu: ai, mestre, não sei. A gente não tem dinheiro. Ia ser essa a minha resposta para ele. Não era assim? Sim. Por quê? Porque a gente se esquece que Ele é um Deus de milagre. Olha. Felipe, ele se esqueceu por um momento que Ele era um Deus de milagre. A gente se esquece. A gente olha para o problema e vê o problema. Felipe olhava para a multidão e só via gente, só via a cabeça. Tanta gente, mas eu estou do lado de quem faz milagre. Meu Deus. Quando você chegar na sua casa, o problema ele não foi embora. O problema vai estar lá. Você precisa entender quem faz milagre na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Outro discípulo, André, versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aí, gente, no meio do... Eu fiquei pensando em André, né? André estava de olho na lancheira do menino. Né? André devia estar com fome. Ele falou assim: olha, ali tem um menino que tem 5 pão. Ali tem um menino que tem 2 peixinhos naquela lancheira dele. Acho que o André pensou: depois eu vou chamar aquele menino de canto, vou ali atrás e vou comer com ele. Meu Deus. Porque 5 pão e 2 peixes só dá para mim e pro menino. André viu os 5 pães e 2 peixes na mão do menino. E aí, no 10, disse Jesus: mande o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Vamos lá em Mateus 13,
versículo 21. Mateus 14, versículo 21. Amém. Diz assim: os que comeram foram quase 5.000 homens. Foram quase, porque não era um número preciso, exato. Sem contar mulheres e crianças. É para não ficar só nas minhas palavras. E aí, voltando lá em João 6, versículo 10, disse Jesus: manda o povo se assentar. E eu vejo que o Senhor, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, mas Ele não quer ver a gente andando para lá, para cá, angustiado, ansioso. Ele não quer. Então Ele fala para os discípulos: olha, está vendo essa multidão? Manda essa multidão se assentar. Manda essa multidão se acalmar. Porque no meio de uma multidão é difícil você controlar. Não é assim? É complicado você controlar uma multidão. Então manda essa multidão se assentar. Aleluia. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. No 11. Então Jesus tomou o pão, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se acalme. Se acalme. Vamos ler novamente o 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças. Ele deu graças com 5 pães. E os repartiu entre os que estavam. Precisa se acalmar. Eu preciso entregar na mão de Jesus o meu problema. Aleluia, Jesus. Eu preciso. Porque enquanto eu estiver andando para lá, para cá, suando, que uma doida e uma descabelada, e preocupada e nervosa, enchendo o ouvido do meu marido, falando, e achando que eu não falei nada, né? Jesus, Ele não vai agir. Meu Deus. Jesus, Ele precisa que você se assente, que você fique calmo, entregue seu problema na mão dele. Amém, Jesus. Aleluia. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e Deus falava assim para mim: somente agradeça. Antes de fazer o milagre, Ele agradeceu pelo pouco que Ele tinha. Nós precisamos agradecer pelo pouco que nós temos. Eu só vou agradecer quando eu receber minha bênção, que eu vou dar um testemunho. Não. Você vai agradecer hoje tudo que você tem. Glória a Deus. Eu só vou agradecer quando eu receber a minha vitória. Aleluia! Não. Glória a Deus. Você vai agradecer hoje pelo milagre que vai chegar. Eu creio, Pai. Aleluia. Deus me fala aqui que o próprio Deus fez um ato profético. O próprio Deus. Porque o André olhou para a lancheirinha do menino, tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: traz essa lancheirinha aqui. Mas olha, são mais de 25.000 pessoas. Eu tenho um problema que eu não sei como resolver, missionária. Então agradeça. Amém, Jesus. Agradeça o pouco que você tem. Oh, aleluia. O povo ficou rodeando um deserto, porque se lamentava o tempo inteiro. A gente só come maná que vem do céu. Esse pão todo dia. Eu não aguento mais, eu quero comer pepino. Quero comer melão, que tinha lá no Egito. Agradeça. Agradeça. Quando eu me mudei para a casa onde eu moro, hoje ela passou por uma pequena reforma. Mas ela era uma casa assim, toda destruída. Toda destruída. E eu entrei naquela casa e eu chorava de ver aquela casa. Eu falei: Senhor, eu não acredito, não tinha nem teto, não tinha forro, porque entrou um gato lá e quebrou todo o forro. Então a gente dormia só olhando para os telhados, assim, não tinha forro, não tinha nada. As portas se fecharam, não tinha trabalho.
E o Senhor disse para mim: você só vai mudar o dia que você agradecer. Meu Deus. Eu só te tiro desse lugar o dia que você agradecer. E hoje eu estava ali sentada na cozinha estudando a palavra. E o Senhor me fez lembrar esse momento. Eu agradeci tanto por estar ali. Eu já nem quero mudar mais. A gente precisa aprender que se a gente for grato no pouco, no muito o Senhor nos acrescenta. Você tem desejo de ter um algo? Pegue um pouquinho que você tem, levante para o céu e agradeça. Agradeça. Ah, mas missionária, na minha casa, nos meus armários só tem arroz e feijão. Agradeça. Meu Deus. Só tem o arroz e o óleo. Agradeça. Agradeça. Porque Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixes, levantou para o céu e agradeceu. Era o que ele tinha. Meu Deus. E às vezes a gente fica se lamentando. Mas está vindo carne caindo do céu para a minha vida. Eu não quero comer isso. Eu não quero comer esse pão. Eu não quero viver nessa casa. Eu não quero andar com esse carro. Eu não quero pegar esse ônibus. Agradeça. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. E se você tiver muito, agradeça, porque muito mais Ele vai te dar. Amém, Jesus. Aleluia. Então, Jesus tomou os pães, deu graças, eu agradeço, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. Meu Deus. Oh, aleluia. Deus, aleluia. Fiel, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus que faz, aleluia. O ser humano, a gente, eu falo por mim também, porque eu sou ser humano, eu falo por mim. A gente tem um péssimo hábito de querer muito além do que a gente tem. Olha aí. Aí eu não. Não, que assim. Porque se você vê uma roupa bonita na vitrine, você vai querer comprar. É errado? Não é errado. Não estou fazendo apologia a não ter as coisas, não é errado. A gente tem que conquistar. Mas o que hoje o Senhor colocou no meu coração é que a gente precisa agradecer o que nós temos. Olha aí, Pai. É necessário. É necessário agradecer. É necessário colocar o joelho no chão. Sim. E falar assim: Senhor, é isso que o Senhor me deu hoje? Amém, eu estou satisfeita, porque eu sei que o Senhor vai acrescentar na minha vida. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,16, depois 17 e 18. Diz assim: alegrem-se, aleluia, orem continuamente, deem graças todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Olha o que a palavra que Paulo está falando. Paulo diz assim: orem continuamente, clamem ao Senhor continuamente, coloque seu joelho no chão continuamente, aleluia, deem graças, alegrem-se, deem graças em todas as circunstâncias, Meu Deus. Sabe quando você me veio à mente quando eu estava lendo isso? Sabe quando você está andando e você bate o dedinho no móvel? Graças a Deus. No móvel? Dói demais, né? Mas Deus está falando para você: dê graças. Dê graças. Dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeça. Agradeça por tudo. Agradeça pela sua família. Agradeça pela igreja. Agradeça pelos seus pastores. Agradeça pelas pessoas que estão na igreja.
pela sua casa, agradeça pelo seu vizinho. Em todas as circunstâncias, agradeça pelo seu trabalho, pelo seu salário. Aleluia. Deus tremendo e fiel. Aleluia, Jesus. Agradeça. Agradeça em todas as circunstâncias, em todas. Não é só em uma ou duas. Agradeça. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo e fiel. Depois, versículo 12, lá em João 6, 12. Depois que todos receberam, queridos, é tão profundo isso, que a multiplicação só veio depois do agradecimento. Aleluia. Se você precisa de um milagre, você precisa agradecer antes. Você precisa ter esse ato profético. Você precisa agradecer por aquilo que não chegou ainda. Você precisa agradecer por aquilo que você não viu. Glória a Deus. Vão achar que você está lelé. Vão achar que você está lelézinho. Desta maneira. Tá louco? Tô. Eu estou obedecendo a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estou agradecendo. Eu estou agradecendo por aquilo que nem aconteceu ainda. Eu estou agradecendo por aquilo que não aconteceu ainda. Aleluia. Aleluia. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunta os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: vai sobrar. Vai sobrar. Só precisa agradecer. Aleluia. Só precisa agradecer. Glória a Deus. Só agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer pelaquela porta que não abriu. Agradecer pelaquela portinha que se abriu, que você trabalhou o dia inteiro e ganhou 10 reais. Sabe? Agradeça, agradeça. O Senhor nessa noite está falando: somente agradeça. Glória Porque a vai Deus. sobrar. E vai ser juntado. Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. No 13. Então eles o juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Queridos, você vai ter para abençoar o outro. Meu Deus. Você vai ter para ajudar o próximo. Eu creio. E o que Deus falou muito forte no meu coração, nessa palavra, é que é necessário agradecer. Quando Marta e Maria chegam para Jesus, e chega para ele e fala assim: olha, nosso irmão morreu. Olha aí. Ele chora junto com elas. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, Ele está vendo o teu problema. Porque Ele chega, Ele chora junto com elas. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chora junto com Marta e Maria. Só que antes de Lázaro sair para fora, todo atado, ele levanta para o céu e agradece: Senhor, eu te agradeço por esse milagre que está para acontecer. Antes de acontecer o milagre, ele agradece. Glória a Deus, é verdade. Nós precisamos agradecer dentro de um ato profético. Meu Deus. Nós precisamos agradecer a Deus, mesmo que isso seja loucura. Mesmo que seja loucura, é loucura para o mundo. A palavra fala, né, que é loucura para o mundo os nossos pensamentos. Mesmo que seja loucura. Eu conheci uma senhora que o filho dela, isso faz muitos anos atrás, hoje existe a Cracolândia, o filho dela ficava na rua dentro dessas bocas de esgoto. E ela era de uma outra igreja, um outro ministério. E ela contou isso para mim.
Eu trabalhava com ela dentro de uma ação social de uma creche, e ela contou para mim isso. Ela passava a roupa do filho dela, ele sumido. Ela falava assim: eu estou passando a roupa do pastor. Essa camisa tem que ficar engomada, porque é do pastor. O pastor não pode andar amassado. E ela nem sabia onde estava o filho nos esgotos usando crack. Meu Deus. Eu tenho que passar a roupa do pastor. Ela pegava no ungir, ia no quarto dele: eu vou ungir a cama do pastor que vai dormir hoje. O filho sumido. Eu vou ungir a roupa do meu filho. Eu vou ungir a roupa do pastor. É loucura para o mundo. Mas é ato profético, é agradecer. É agradecer. Nós precisamos ter atos proféticos dentro da nossa casa. Isso é postura de crente. E ela lá, passando roupa do pastor e orando. O filho dela aparecia depois de não sei quantos meses, que nem um trapilho sujo. Ela abraçava e falava assim: pastor, onde você estava, pastor? Vem tomar um banho. Acolhia ele. Até o dia que ele aceitou ir para um acampamento de um ministério. E lá nesse acampamento ele se converteu. Passou por um processo de libertação, ficou internado numa clínica. Ele aceitou ser internado. Ficou internado numa clínica. Hoje ele é um dos diretores da Rede Gospel. Meu Deus! Houve um resgate na vida desse jovem. Mas aquela mãe, ela tinha atos proféticos. Ela nunca xingou o filho. Nunca falou: você é um drogado. Não. Eu estou passando a roupa do pastor. Eu estou ungindo ao quarto do pastor. É forte essa palavra. Nós precisamos agradecer sem acontecer o milagre. Precisamos agradecer. Você tem que estar dentro de um ônibus. Presta atenção no que eu estou falando. Você tem que estar dentro de um ônibus sentado e agradecer por estar dirigindo o teu carro. Você está doida, missionária? Se você achar que é loucura, então você achar que é loucura, então é. Você tem que estar no local, na sua casa, se você tem desejo de mudar, e já agradecer por estar na cozinha nova, fazendo comida. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu já estou na cozinha nova. Senhor, eu te agradeço. Ai, missionária, mas vão me achar lelé. Não tem problema. Deus está vendo que você está fazendo um ato profético. Deus está vendo que você está agradecendo pelo milagre. Seja feita conforme a sua fé. Seja feita conforme a sua fé. Que tamanho é a sua fé? Aleluia. O culto chama: sejam cheios do Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem essa visão que eu estou falando. Porque ser cheio do Espírito Santo é ter intimidade com Ele. Ser cheio do Espírito Santo é ser amigo dEle. Ser cheio do Espírito Santo é ser amigo e saber que Ele é o dono do milagre. Felipe andava com Jesus, mas ele não era cheio do Espírito Santo. Ele não era. Porque Felipe, ele vira para Jesus e fala assim: ah, mas quem se você tivesse 200 denários, você ia conseguir alimentar esse povo todo aí, ó. Que fé é essa? Não. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Se eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, é porque eu tenho intimidade com o meu Senhor. Se eu tenho intimidade com o meu Senhor, é porque eu posso sim profetizar sobre a minha vida. É porque eu posso sim profetizar sobre a vida do meu amado. É porque eu posso sim profetizar sobre a vida de um querido que está perdido. Porque eu posso orar por uma pessoa e crer no milagre. Porque hoje é culto que se chama Sejam Cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Versículo 13. Então eles se ajuntaram
encheram 12 cestos. Eu queria ver a cara de Felipe. Ele ficou espantado, né? Acho que Felipe olhou e falou assim: Jesus? Pro próprio Jesus. Porque ele disse para Jesus: mas nem se você tivesse 200 denários, você conseguia alimentar toda essa multidão. E no final, Jesus alimentou todo mundo para ficar satisfeito. Não é pedacinho, não é degustação. É para ficar satisfeito. E ainda sobrou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então eles se juntaram. 12 cestos cheios. Você vai ter para abençoar. A Igreja Infinito Amor vai ter para abençoar. Aleluia. Você faz parte desse ministério. Você faz parte dessa unção. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar você aqui na frente para a gente orar pela tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ô João, só deixa eu te louvor com as meninas.